Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a atitude de Elon Musk, dono do Twitter, em banir os termos cis e cisgênero da plataforma e o que está por trás disso. Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. O Elon Musk, herdeiro bilionário que comprou o Twitter, sempre se declarou ser um defensor da liberdade de expressão total e absoluta, e passou a trabalhar ativamente para que conteúdos antes considerados como ofensivos no Twitter se proliferassem com muito pouco controle ou quase sem nenhum mesmo. Os jornalistas que acompanham essas mudanças desde a compra de Musk perceberam o aumento da quantidade de publicações racistas, transfóbicas, de outras formas de ódio também, desde a implementação das novas diretrizes. Mas, como já era de se esperar também, essa tal liberdade de expressão defendida por Musk não tem nada a ver com dar voz a todos os tipos de discurso, o que já seria um absurdo, mas tem a ver com o incômodo que essas pessoas sentem quando a sua posição de privilégio intocada é incomodada pelo empoderamento dessas minorias historicamente oprimidas por essa superestrutura social. Há alguns dias, o Elon Musk respondeu ao comentário de um outro usuário, um autor contrário à causa trans, que se dizia ofendido ao ser chamado de cis ou cisgênero, e que até foi perseguido por ativistas trans que diziam que ele era cis, gostando ou não do termo. O Elon Musk então declarou, na sua resposta, que os termos cisgênero e a sua abreviação cis eram considerados como insultos na plataforma, e que o Twitter, portanto, poderia suspender temporariamente a conta dos usuários que usassem essas expressões. A ideia do que se chama de slurs no Twitter, ou insulto em português, é que algumas palavras ou expressões podem ser usadas como uma forma sistemática de perseguição e assédio a outros usuários. Então, a política oficial do Twitter é que não se pode atacar outras pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, caste, orientação sexual, identidade de gênero, etc. Agora, será que então os termos cis ou cisgênero são de fato insultos? O curioso dessa expressão é que ela é bem recente e atribui um sentido novo ao prefixo latino cis. Aliás, no seu sentido original, cis era uma preposição de localização e significava algo como deste lado ou do lado de cá, como nós vemos na palavra, por exemplo, Cisjordânia, que é do lado de cá do Rio Jordão. Na gramática derivacional do português, que está disponível aqui embaixo, aliás, na descrição do vídeo, nós podemos ver que cis é um eruditismo, ou seja, já não tem mais aquela produtividade que tinha antes na língua e o seu uso fica um pouco mais raro. Mas no final da década de 1990, um artigo publicado inaugurou o termo cisgênero em oposição a transgênero, que já estava estabelecido. Isso, na verdade, faz muito sentido e nós vamos entender o porquê agora. O prefixo trans tem um sentido original de movimento para além, e é por isso que ao longo da história se juntou principalmente com verbos, como por exemplo transpor, transcrever, etc. Mas o seu sentido tem sido atualizado para algo como lado oposto ou posição oposta. E, como nós vemos, por exemplo, na biologia, já tem o seu uso bem estabelecido para quem lembra das aulas de genética. Quando se compara, por exemplo, pares de genes em cromossomos diferentes, recessivos, dominantes, nós podemos ver que a posição cis é quando se tem genes dominantes no mesmo cromossomo em oposição aos genes recessivos no outro cromossomo. Agora, quando no mesmo cromossomo se tem genes recessivos dominantes, aí então já tratamos dessa combinação, dessa configuração como uma configuração trans, ou seja, estão em lados opostos. Mas o que significa então o termo cisgênero? Como eu disse antes, essa palavra nasceu para contrapor a já existente transgênero, que é usada para classificar pessoas que têm uma identidade de gênero não compatível com o gênero que lhes foi atribuído quando elas nasceram, que corresponde ao sexo biológico. Então, se uma pessoa ao nascer tem a predominância de um fenótipo masculino ou feminino, ela então a ela vai ser atribuída o gênero masculino ou feminino, ou seja, vai ser homem ou mulher. Eu disse aqui fenótipo porque essa é a manifestação dos genes, e porque a parte biológica, ela na verdade é bem menos binária do que algumas pessoas gostam de pensar. Então, se uma pessoa ela não se identifica com esse gênero que lhe foi atribuído, ou com um fenótipo predominante que se manifesta no seu corpo, então ela é classificada como transgênero ou trans para os íntimos. Como então chamamos uma pessoa que está confortável com o gênero que lhe foi atribuído e com o seu fenótipo, ou seja, que se enquadra nessas categorias socialmente aceitas como mulher ou homem?
Bom, antigamente se chamava essas pessoas de normais, não é? Mas já dá para entender qual que é o problema desse termo. Afinal, se você considera um grupo de pessoas, mesmo que seja a maioria de uma população, como normal, automaticamente, por definição, quem não se enquadra nesse grupo tem que ser anormal. Não é estranha essa ideia de anormalidade? Afinal, os nossos comportamentos sociais de hoje não são os mesmos das sociedades do passado e nem mesmo das sociedades do presente, não é? Ou você acha que a definição de sexualidade ela é universal e atemporal? E quando, por exemplo, usar roupa rosa, saltos e maquiagem era coisas de homem da nobreza, que não tem nada a ver com o que nós entendemos como esse comportamento social hoje em dia. Então, esse termo cisgênero começou a ser usado, foi adotado em oposição a transgênero para identificar aquelas pessoas que estão confortáveis com o gênero que lhe foi atribuído. E por que o Elon Musk considera isso um insulto? Nós temos que lembrar que a sociedade dita ocidental era construída em torno da figura masculina, a figura masculina branca e europeia, obviamente, né? E acontece que essas pessoas que estão nessa posição privilegiada socialmente, elas não querem aceitar dividir esse mesmo espaço com quem não participa dessa normalidade. Então, para um homem branco, hétero, do mundo chamado desenvolvido, como Elon Musk e seus seguidores, é um absurdo pensar que eles não são mais a regra, a norma, e que agora há um termo para definir a sua identidade de gênero e que não é simplesmente normal ou como deveria ser, não é? Eles não querem ser definidos por um termo, já que eles podem ser o que eles quiserem, porque esse mundo, essa sociedade foi construída para garantir as suas liberdades. O que é mais irônico é que esse pessoal se ofende muito quando lhes é atribuído um termo que eles não querem, uma definição, mas não conseguem entender por que as pessoas trans não gostam ou não aceitam ser chamadas dos termos ofensivos que eles criam. Eles reclamam, principalmente, de quando pessoas trans ou ativistas empáticos da causa usam o termo cis para dizer que a sua opinião não deveria ser considerada, que não importa. E para ser sincero, não importa mesmo. Porque uma pessoa que já não faz parte da comunidade trans, ou seja, não entende qual é a vivência da opressão, e pior, não participa de círculos sociais com pessoas trans, ou seja, não entendem, não procuram entender a sua realidade, e ainda recusam pensar sobre a marginalidade dessas pessoas, como é que então a opinião dessas pessoas vai realmente importar? Percebemos que não é uma posição de ignorância porque não conhecem, mas é uma recusa de tentar imaginar ou repensar a sociedade uma vez que já estão no topo mesmo. Portanto, nós percebemos que o problema não é o uso do termo cis ou cisgênero. Aqui, o problema é de quem manda na narrativa, ou seja, quem dita quais são os termos, as definições e quem vai definir o outro. Portanto, quem é participante da comunidade trans ou tem empatia pela causa, tem que continuar assim lutando. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.